Olá, eu sou o professor Henry de Carvalho, eu sou historiador e também músico. E gostaria de falar com vocês de uma coisa que é presente nessas duas disciplinas, que é o tempo, né? E o que é o tempo? Segundo a definição dos físicos, o tempo é a relação entre espaço e movimento. Então eu preciso ter algo em algum lugar que se movimente para que eu tenha a percepção do tempo passando. É assim, por exemplo, com a Terra, que gira em torno do seu próprio eixo, que é o seu próprio espaço, e que ela gira em torno do Sol, né, onde eu consigo perceber a passagem dos dias, das estações e do ano, não é? Então eu tenho aí com o dia, por exemplo, um movimento aparente do Sol, né, do nascente, o poente, então algo que está em movimento no espaço. Essa é uma coisa. Uma questão importante em relação ao tempo da natureza é de que ele não depende da vontade humana, né? Ele passa, o tempo, né, na natureza ele passa e ele é irreversível, não dá para voltar o verão passado, né? Seguimos sempre adiante. Esse tempo ele pode ser percebido no envelhecimento de uma pessoa, no crescimento de uma árvore, né? Mas existe o tempo histórico, né? E o tempo histórico, a história, ela é o estudo das ações humanas. Das ações humanas num tempo e num lugar, né? Principalmente num lugar, das ações humanas num lugar, e aí percebemos propriamente em que tempo essas ações acontecem, ou nos diferentes tempos do passado, evidentemente, né? No estudo da história. E aí ela acompanha ritmos das transformações sociais. Então o tempo histórico acompanha o ritmo das ações sociais, né? Umas ações são mais rápidas, outras são mais lentas, existem tempos de diferentes formas, né? Tempos de curta duração, de longa duração, longuíssima duração, são eventos históricos de diferentes temporalidades, né? Mas o tempo histórico, ele não se confunde com o tempo cronológico, né? Pois a cronologia, ela é apenas uma ferramenta usada para organizar os fatos históricos no tempo. Então o tempo cronológico, ele obedece às regras humanas, são os seres humanos que o definem, né? O tempo cronológico é o ser humano que define. Então esse tempo ele é dividido em unidades de medida, né? Ele é quantificado, ele é criado pelo ser humano como segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, à disposição dos calendários, dos relógios e etc. Né? O tempo cronológico ele é um produto cultural. Então, diferentes culturas vão contar o tempo de diferentes formas, né? Ele é criado pelo ser humano e pode variar de uma época para outra em diferentes sociedades. Isso é muito importante entender, né? E o tempo em música? O tempo em música ele é uma relação de distância e quantidade entre um acontecimento e outro. Que acontecimento? Né? Se esse é o conceito cabível, né? Também a questão musical, né? Excepcionalmente quando o elemento temporal é o som. Né? Então, o que é o acontecimento em música? O acontecimento é o evento sonoro. Né? Nesse caso, o tempo ele define nesta ordem, né? A distância entre um som anterior ou uma pausa sonora anterior pertencente a uma música, né? O início de um próximo som, por exemplo, a duração desse som, o espaço entre esse som e o próximo evento sonoro, né? Mas no mais das coisas, a música ela acontece como uma organização sistematizada dos sons que podem ser apenas manifestações melodiais ou também rítmicas, né? Então nós observamos com o ritmo que ela é uma padronização e um uso humanizado dos sons, né? Tal como nós aprendemos a quantificar o tempo de uma forma ampla na natureza e nas ações do homem, nas atividades humanas, nós também utilizamos esses elementos na música, né? E uma coisa que é importante associar o tempo é que ele é manifestação da própria vida.
né? Então, se nós observarmos na natureza um pássaro repetidamente bicando uma árvore para tirar o alimento dela, tirar um bichinho que nela está contido, né? Um pica-pau faz isso, por exemplo, é para manutenção da própria vida, né? Um sapo que coacha e repetidamente, né, de forma sistemática, né, ele faz para atrair a fêmea para reproduzir a vida, para copular e reproduzir a vida. Então, a rítmica, a percepção de que existe esse ritmo, a percepção de que existe o tempo e o uso sistemático dele surge também como forma de manifestação da vida na natureza e também para o homem. Uma vez que o homem ele produz o ritmo do trabalho quando ele bate ordenadamente o machado, né, na lenha, quando ele bate a enxada na terra, quando ele bate o martelo, né? Então é o uso do tempo também como manifestação do trabalho, e o trabalho é essencialmente e necessariamente a manutenção da vida. Então a música ela surge com o uso do tempo como expressão da própria vida.